das vanguardas europeias na arte. E também, gente, como vocês sabem, eu sou da literatura, eu vou fazendo as relações também com a literatura e com os artistas brasileiros, e a gente vai conversando com tudo isso. Então vamos lá, aqui nós temos um quadro com mostrando das vanguardas europeias, embora aqui apareça algumas pinturas que remontam a artistas brasileiros e outras não, né? Mas Essa vamos para lá. mim não está aparecendo, não. Não está aparecendo? Não, a apresentação para mim não está aparecendo, não. Uai, só um pouquinho, deixa eu ver. Talvez eu tenha feito alguma coisa incorreta. Ah, acho que eu não coloquei para compartilhar. Não coloquei para compartilhar a tela. Oi, Luísa, boa noite. Boa noite. Tá. Só me confirma se, por favor, está aparecendo agora. Aparece para vocês? Ah, Uhum. então. Ah, então tá certo. O que eu tinha falado da tela era essa aqui, tá? Então, da tela inicial, com poemas que são indicações de vanguarda, a gente tem o Salvador Dalí na parte inferior ali, com aqueles relógios derretendo, né? Temos um Portinari ali no canto, no centro, tá? E vamos vendo aqui as obras. Bom, eu não sei como que foi abordada a questão das vanguardas europeias na palestra com vocês, mas hoje nós vamos falar especificamente de 6 delas, que são o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, expressionismo, o impressionismo, que nós já tínhamos falado na aula anterior, e o surrealismo. E vale para isso a gente contextualizar um pouquinho o período histórico que o mundo estava vivendo. Estamos falando de vanguardas europeias, estamos falando de início do século XX, ali o período em que nós estamos em meio às grandes guerras mundiais, Primeira Guerra especialmente, Revolução Comunista de 1918, e o contexto que o mundo vive nesse momento é de desenvolvimento científico e tecnológico, justamente por causa dessa relação aí, gente, com as guerras. Como você sabe muito bem, em época de guerra, existe um investimento alto em ciência e tecnologia, justamente em função desse desenvolvimento armamentista, esse desenvolvimento para a guerra. E esse desenvolvimento, essa pesquisa, ela acaba resultando em outros desenvolvimentos, em tecnologias que, em vez de servirem para destruição, que é o objetivo e o seu objetivo, seu financiamento inicial, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, nós temos vários elementos que foram invenções. Ah, desculpem, gente, só um pouquinho aqui. Oi, gente, eu fui autorizar a entrada da Cris, cliquei no lugar errado, acabei saindo da sala, me perdoem, já estou de volta. Oi, Cris, boa noite. Tá, então vamos continuar aqui, que nós estávamos falando sobre as vanguardas europeias, Cris. A gente estava trazendo um pouquinho do contexto, peço que vocês ajudem, tragam as informações que vocês têm, né, como estudantes de história. E estávamos falando que essas vanguardas europeias, elas surgem, elas eclodem basicamente num período que é entre as grandes guerras, e aí, temos aí também a Revolução Comunista, e estávamos falando que durante as guerras corre muito dinheiro para o desenvolvimento, muito investimento em ciência e tecnologia,
voltada às finalidades das guerras, e que muitas dessas invenções elas acabam resultando em coisas que vão melhorar, a aplicação dessas tecnologias vão melhorar o dia a dia das pessoas em tempos de paz. Vão surgir vacinas, vão surgir remédios, vão surgir produtos voltados para as guerras e que são simplesmente, digamos assim, um excedente dessa pesquisa que visa a destruição. Então, a gente tem várias situações que vão surgir de evolução, ou pelo menos de mudança na sociedade nesse período entre guerras. Uma dessas questões assim que surgem nesse período entre guerras, por exemplo, é a inserção, durante a Primeira Guerra Mundial, maciça das mulheres europeias no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, porque os homens estavam na guerra, então elas precisavam tocar a sociedade. Então, todas aquelas ideias e teorias do século XIX sobre a necessidade de manter as mulheres em casa, as mães cuidando dos filhos, do anjo do lar, e de uma certa impossibilidade intelectual das mulheres de estarem no mercado de trabalho mesmo, estarem fora do lar, elas automaticamente deixam de ser válidas, porque já não interessa mais esse modelo de pensamento. E são as mulheres que tocam toda a sociedade. Aí o que acontece? Terminam as guerras, os homens que restam voltam para casa e eles precisam dos empregos, eles precisam do trabalho, e existe o esforço de reconstrução, então voltam também a vigorar os discursos que colocam as mulheres nesse papel de estar em casa, de estar voltadas à manutenção do lar. Então vejo que é tudo uma questão do interesse e do contexto, e o quanto aquilo que é considerado em uma determinada época como uma verdade absoluta, como um padrão social, ou como um modelo de comportamento a ser adotado, é um discurso que não tem nada de natural e simplesmente é baseado em ideias que vão sendo reproduzidas e que vão apoiar, da forma que seja mais interessante possível, os interesses do poder, os interesses do capital. O que acontece, então, com essas invenções? Essas invenções vão gerando, essas invenções que vêm da época da guerra. Então, aqui só um exemplo, gente. Por exemplo, leite condensado é um exemplo que surge na época da guerra, que era uma forma de levar leite para os soldados que estavam no campo de guerra. E várias outros medicamentos e objetos que surgem também nesse contexto. Essas invenções, o mundo passa a tê-las e as utiliza como parte dessa transformação da sociedade. E nessa transformação da sociedade de modo de ver as coisas, também a arte e a literatura expressarão um novo olhar sobre o mundo, né? Expressarão uma nova forma de conviver no mundo que está dilacerado pelas guerras, por esses pensamentos. E se fala, época, estado de guerra é um estado de exceção. Sim, porém, é interessante a gente poder ter esse distanciamento de perceber essa oscilação de discursos. O exemplo que aparece ali, na parte direita da tela, aparece um quadro do Magritte, né? E esse quadro é aquele famoso quadro do cachimbo, né? E diz em francês, isso não é um cachimbo. Isso não é um cachimbo. Olhem que significativo em relação a isso que a gente está vendo no tempo de guerra. A gente está vendo aqueles discursos que eram a base da sociedade burguesa sendo totalmente relativizados. Estamos à frente de uma realidade paralela na situação de guerra, que conduz a quê? Conduz a um novo olhar sobre o mundo. E a arte, Magritte vem e diz, isso não é um cachimbo.
Tá? Então, o que ele está reproduzindo? O Magritte está falando do que, gente, quando diz que isso não é um cachimbo? Olha aqui, ó. Essa pintura é de 1928. Vocês que já assistiram uma palestra sobre vanguardas europeias, isso foi abordado em algum momento? Vocês têm alguma informação a respeito? Do Magritte, não. Não? Ela não. Bom, esse poeta especificamente, o Magritte, tá? Ele nasce deixa eu só pegar aqui. Na Bélgica, no final do século XIX, ele de 1828, foi confirmar essa data aqui da informação, tá? E ele vai morrer em Bruxelas, também em 1967. Pode falar. Não, 1828 acho que não é, não. 1928 é o quadro. Ele é 1898, desculpem, eu falei 28. 1898. Ele morre em 1967. Aí depois. Eu falei falei errado, desculpem. Bom, ele estuda em Bruxelas, como a maior parte dos artistas que nós temos visto, ele acaba mudando para Paris, né? E é onde ele vai trabalhar, digamos, e ganhar essa projeção em cima da sua arte, da sua produção. Ele se muda para Paris em 1927, 1928 já surge essa obra dele. E ele se envolve, nessa época, com o grupo dos surrealistas, tá? Então, ele é amigo do Breton e do Marcel Duchamp, tá? Vejam que a ideia do surrealismo, vocês têm ideia, tem alguma noção, algum conceito referente ao surrealismo? Eu acho que alguma coisa sobre o inconsciente, algo sobre a lucidez, algo surreal. Que a gente usa isso, né? A gente usa esse adjetivo, isso é surreal, né? No dia a dia, quando a gente fala de uma coisa que transcende a realidade, né? É algo que supera a realidade. Então, ao superar a realidade, esse surrealismo vai além desse realismo, se trabalha com ideias de um mundo paralelo, uma ideia de um mundo de sonhos, tá? E ao mesmo tempo, o que é, no caso específico do Magritte, ele trabalha com figuras realistas. Aqui o cachimbo é um objeto concreto, realista, típico da época em que ele está vivendo. Mas, quando ele diz que não é um cachimbo, ele está remetendo a quê? A possibilidade, aquilo que poderia ser, dizendo para nós que nem sempre aquilo que a gente vê ou que está à frente dos nossos olhos é exatamente aquilo que nós estamos vendo, tá? É a ideia de trabalhar com algo, digamos, que vai além das aparências. Tá, deixa eu ver aqui. Um contraste entre o real e o irreal. Se isso não é um cachimbo, o que seria? Tá? Uma É o que representação. uma representação, muito bem, uma representação do cachimbo, tá? Não é um cachimbo? Não, não é. É uma pintura, uma ilustração de um cachimbo. E nisso, gente, ele retoma uma ideia lá dos gregos antigos. Vocês lembram de quem? Lembram qual dos filósofos gregos antigos que falava que toda e qualquer representação que se fazia de qualquer coisa que existisse, digamos, aquilo já era uma mentira da mentira. Lembram quem falava isso? Platão? Platão, justamente por trazer essa ideia, Platão era um radical. Primeiro ele dizia que tudo esse mundo que nós vivemos, ele já era uma cópia, uma sombra do mundo real, que era esse mundo das ideias, onde tudo existia. E o concreto era a sombra de tudo isso. E aí Platão, quando ele escreve a sua obra A República, ele expulsa os poetas.
E expulsa os poetas e os artistas por dizerem que eles são o quê? Eles são tremendos mentirosos. Porque quando eu olho para uma árvore, aquilo não é uma árvore, ele já é uma representação, uma sombra da realidade daquela árvore. Mas se eu pintar ou se eu falar sobre essa árvore, eu estou fazendo a sombra da sombra. Então, eu me afasto mais ainda daquilo que seria a experiência da realidade. Então, para nada serve. E esse surreal, né? Isso não é, isso é apenas uma representação, remete, isso não é real, mas esse real está em outro lugar. Esse real poderia ser acessado de uma outra forma, que não é a imagem que está à frente dos nossos olhos. Então esse ficou bem famoso, né? Essa obra, né? Ficou bem, do Magritte, ficou bem conhecida, bem famosa, justamente por produzir esse tipo de raciocínio, né? E nos convidar para uma espécie de paradoxo visual. Eu estou vendo, mas não é aquilo. Tá? É justamente uma outra coisa. A nitidez dele, vocês vão ver, é realista. O que o realismo traz? O realismo, ele tem o processo de reprodução real, fiel de uma determinada realidade. Tá? E esse surrealista, o que ele está falando, nos mostrando uma pintura realista? Ele está dizendo, é a representação do real, mas o real não está ali. Né? Onde está esse real verdadeiro? Alguém quer comentar alguma coisa? Um convite que ele nos faz é a gente perceber as anomalias das coisas. É a gente abrir esse olhar totalmente, vamos dizer assim, vou usar um termo bem popular, olhar bitolado, da gente olhar para as coisas e ter muita certeza em cima daquilo que são as aparências, em cima daquilo que parece que nos dá certeza sobre aquilo. E entender que esse real, ele é temporário, ele é uma construção. E ele vem a partir de um olhar que se dá num determinado ângulo. Que existem outras realidades possíveis e outras formas de olhar para o mesmo objeto por trás da sua representação realista. Bem interessante, pensando que isso acontecendo em tempos de guerra, né, gente? Em tempos de guerra, as pessoas estão submetidas à crueldade intensa, que é viver em tempos de guerra. Então, obviamente que as pessoas... Seriam os processos irracionais, né? Sim, os processos irracionais. E também uma coisa de pensar disso num tempo de guerra, gente, da gente olhar para uma realidade e entender que pode ter outras coisas por trás, né? Até mesmo forte, no sentido de que a gente, em época de guerra, vai se apoiar em certas coisas que nos dão segurança para que a gente possa continuar sobrevivendo no mundo dilacerado, no mundo desestruturado, né? Então é um retorno a esse inconsciente e esse é um mundo de sonhos também, de coisas que ficam para trás. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Sim. Olha aqui, essa ideia aqui, ousada do Magritte ainda, né? Um ano antes dele morrer, de 66, que ele morre em 67. Olha ali ainda, uma reprodução da ideia, né? Do cachimbo, a pintura do cachimbo, e ainda uma representação dentro da representação. De novo, tomando aquela ideia do platonismo, sabe? Das realidades que se superpõem e das possibilidades de acesso a esse real. Então, olha aqui, gente, palavras-chave para as vanguardas, porque nós vamos ver aqui. A gente tem o futurismo, que aí nós vamos ver melhor, está ligado uma dessas vanguardas e tem como principal representante o Marinetti, e a gente vai ver que tem muitos nomes italianos ligados à ideia do futurismo. E aqui a gente vai ter o progresso, a velocidade e as máquinas. Esse progresso e essa velocidade que são trazidas como característica do futurismo, olhem só, ao mesmo tempo que esse progresso ele é visto
como um culto ao antitradicionalismo e a toda aquela ideia estruturada dos papéis na sociedade da época, essa referência às máquinas e à velocidade são também ligados, tá, a um movimento de culto à guerra. Esse progresso é gerado pela guerra, o progresso que o futurismo trata. Então eu vou mostrar isso mais na prática para vocês. O dadaísmo, que é a ideia da anti-arte, porque dada não quer dizer nada, é uma tendência radical. O dadaísmo é uma arte que é baseada no nada, que esse é o conteúdo do Dada, a ideia do Dada. O cubismo, a gente tem o grande representante, o Pablo Picasso, que o cubismo, justamente a ideia do cubo, das formas geométricas trazidas para a pintura e dessa racionalidade como uma forma de expressar sentimentos de uma forma racional e ao mesmo tempo super emocional. O impressionismo, que nós vimos, são as impressões sensoriais, só que vem de fora para dentro, e nós vimos na aula anterior do Monet, e são essas impressões, como determinada imagem, com a imposição da luz do sol, os efeitos que provoca nesse sujeito que está frente à obra de arte, mas também o expressionismo, e a gente continua falando de sensorialismo, só que no expressionismo do Munch, a gente tem a percepção de dentro para fora, é o que a obra de arte está ali, as formas não estão fechadas, mas é muito mais um apelo de identificar o que aquilo desperta dentro de mim. E a expressão que é feito disso, né? O que se coloca para fora. E o surrealismo, que nós acabamos de falar, a ideia do sonho, da fantasia, do irreal, e a gente tem o Salvador Dalí. Então, ali como representação do manifesto do futurismo e uma obra ali do Marinetti, vejam ali que você tem as ondas e as cores dando uma ideia de que o tempo está passando, a ideia de representação da cidade, as formas bem retas, dando essa ideia de futuro, e observem que até mesmo no cinema, por vários anos, a representação da ideia de futuro esteve relacionada com as formas retas, com o uso de cores, por exemplo, como prateado, de cores metálicas, como uma forma de demonstrar esse futuro como um futuro tecnológico, um futuro que se afasta do orgânico. Tá? E aí esse afastamento do orgânico aqui é representado, e essas ondas dão a ideia do tempo passando rapidamente. Os círculos ali que aparecem no céu, representando objetos tecnológicos que sobrevoam a cidade. Esse é o futurismo do manifesto futurista do Marinetti. E vejam, gente, quais são essas características. Acabei pulando. Essa que eu já tinha falado, desvalorização da tradição do moralismo, valorização do desenvolvimento tecnológico, industrial, as artes plásticas como um convite numa adequação do olhar a essa percepção do mundo moderno, propaganda como forma de comunicação. Olhem só, esse afastamento da arte clássica também. E a propaganda como essa forma que tem de colocar algo em contato pela rapidez, por envolver o que se inventa, o trazer da informação nova. O uso das onomatopeias, ou seja, palavras que imitam sons, vozes, ruídos, nas poesias. Então, a arte futurista tem um poema, por exemplo, futurista, do Manuel Bandeira, que o nome é Fonfon. E é justamente a ideia de reproduzir o som da buzina do carro. E na literatura futurista, agora falando especificamente do Mário e do Oswald de Andrade aqui no Brasil, que eles têm elementos que eles adotam do futurismo, aparece aparelhos que fazem parte dessa nova realidade. Então, por exemplo, tem poemas sobre telefone, porque o telefone era uma das invenções da época que era considerada maravilhosa, a questão da voz, do som.
Poesias com uso de frases fragmentadas para passar a ideia de velocidade, é tão rápido que a frase vai ficando no meio. Tá? Pinturas com o uso das cores vivas e dos contrastes também. Sobreposição das imagens, dos traços, para passar a ideia do movimento e do dinamismo. Aqui aparece bem nessa pintura essa questão das cores, o traço, o dinamismo, para dar a ideia da passagem do tempo. Esse, basicamente, o futurismo, tá, gente? Outra coisa que eu acabei de falar, o futurismo tinha como um dos princípios que eles pregavam era o fim do feminismo. Eles eram contra toda e qualquer libertação das mulheres. Vejam, eles eram progressistas, eles eram a favor do progresso, eles eram a favor de mudanças sociais, tá? E falava de liberdade para as palavras. Mas, ao mesmo tempo, eles eram contra a liberdade feminina, a liberdade das mulheres, que nesse momento a gente ainda está vivendo um feminismo das sufragistas, que elas queriam direito ao voto, direito à educação. E se fosse educação, que não fosse uma educação diferenciada da que os homens tinham, fosse uma educação de qualidade e que desse possibilidade de acesso a elas a profissões que poderiam ser masculinas. E esse futurismo, Marinette era contra. Tá? E a gente vai ter um contexto aqui, depois que logo se forma, da questão do fascismo, e uma das questões, né, que são condenadas em meio a tudo isso é toda e qualquer liberdade das mulheres, do movimento das mulheres. Aqui a gente tem o Gustavo Klimt. O Gustavo Klimt, ele já não é futurista, e, na verdade, esse quadro, ele é uma obra, gente, que ele é construída com ouro, em cima de chapas de ouro, tá? Então, até vou pegar aqui só o nome bem específico para vocês dessa fase dourada. Tá? Ele é uma obra austríaca. Ele foi comprado por 25 mil coroas, ou seja, um quadro assim de um preço altíssimo, tá? E a ideia, além do ouro, assim, tem filetinhos de prata e de platina na construção da imagem colorida. Tá. Que mais? Tem toda uma interpretação bastante erótica da cena, um símbolo fálico e tudo, e ao mesmo tempo tem a leitura dessa submissão do sujeito feminino ali ao abraço do homem, a ideia da fusão dos corpos. Aqui tem elementos da psicanálise do Freud, que entram junto aqui também, dentro dessa ideia do erótico. E parece, num primeiro momento, para uma determinada leitura, que o casal está em plenitude, que eles estão muito bem, que ali aparece o beijo, eles estão abraçados e está tudo bem. Tá? E que digamos assim, essa felicidade erótica, ela é dourada, ela é o valor maior daquilo que está sendo colocado. Tá? Por outro lado, tem os que fazem uma leitura por uma outra versão. Eles perguntam: essa mulher está viva? Essa mulher está acordada? Por que ela está de olhos fechados? Então tem as várias leituras que aparecem aí. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Ah, a pop art. Nossa, a pop art é muito legal. Você lembrou da pop art aqui no quadro do beijo, Abram? Na realidade, a gente está fazendo um trabalho, daí Ah, eu coloquei ali para o grupo, né? A gente está aham, fazendo um trabalho sobre a pop art. legal. E daí eu lembrei. A questão das cores, né? Dessa oposição. Tá. Tem quem diga que o autorretrato seria um beijo que o beijo seria um autorretrato do Clint com a sua amante, com o amor da sua vida, né? Então, mas assim, como arte propriamente dita, até a marca ali das formas geométricas também, a aplicação do ouro,
porque o pai do Klimt era um gravador de ouro, ele era um ourives, era uma pessoa que trabalhava com esse material. Tá? E tem outras obras dele que ele faz uso também dos materiais dourados, tá? Então o preço da obra acaba sendo muito alto, não apenas pela qualidade artística, mas também pelos materiais utilizados. Bom, tem esse, digamos assim, a obra foi reproduzida, tá? Também como uma obra de arte nouveau. Então, a arte nova, né, ela foi reproduzida com a especificidade ali do recorte, que também entra como uma possibilidade de leitura. Tem a questão do simbolismo, por quê? Porque nos conduz a um mundo do simbólico, no mundo da imaginação, ao mundo da imaginação desse desejo erótico que estaria ali, tá? Do casal ali totalmente entregue, e a posição da arte nouveau, a possibilidade da arte nouveau pela combinação também das cores, pelo colorido. Tá, aqui outro quadro do Vlaminck, Maurice Vlaminck, tá? O que destaca na obra são os vermelhos e os azuis. Aqui outro movimento que aparece como dentro da vanguarda é chamado de fauvismo, que é um termo derivado do francês, le fauve, as feras, que é uma expressão para os pintores que romperam com o impressionismo, porque a obra usava traços e cores especialmente violentas, chamados de violentas. Veja que o impressionismo a gente via a luz do sol que estava sobre as obras para dar uma cor especial, aumentar a nitidez das imagens que estavam sendo colocadas. Mas, de novo, essa ideia do vermelho como violência, como representação do sangue. Lembrando que a gente está nesse período entre guerras, tá? Então, as pessoas estavam inseridas numa realidade muito violenta. Então, aparece essa representação na arte também. Agora, aqui, o expressionismo, e a gente tem o Van Gogh, tá? A gente está dando uma falha aqui. Expressionismo do Van Gogh. E aí a ideia do expressionismo que a gente tem, como eu estava comentando com vocês, é também uma ideia de atingir os sentidos, mas de você parar, olhar para a obra de arte, tá? E entender o que aquilo provoca no seu emocional ao você olhar para essa obra de arte. Tá? O que provoca em você? Tem como ficar parado frente a uma obra como essa, uma pintura como essa? O que esse tipo de pincelada faz com as suas emoções, faz com o seu sentimento quando você olha? É algo que te acalma? É algo que te movimenta? Qual o efeito que gera para vocês, gente? Qual o efeito que esse expressionismo gera em vocês? Por exemplo, nesse quadro aqui que a gente tem do Van Gogh. Percebem? As cores, o movimento. Eu acho interessante. Tem um movimento, exatamente. Mostra essa velocidade, esse movimento também. Mas sentem o quê? O expressionismo, ele quer ver o que isso impacta em você. Você como sujeito, o que você sente ao olhar para uma obra como essa? Olha, eu não sei, eu já vi essa obra. Eu sinto algo negativo, assim, para mim, assim. Eu acho que é algo sombrio, algo que me lembra a noite, assim, sabe? Angústia, Movimento, a gente? noite. Também pode ser. É algo negativo. É uma... Para mim lembra beleza, eu gosto. Você gosta? Uhum. Você vê, é uma técnica bem, ela te provoca algo abrupto, tá? Ela vê que é uma técnica até mesmo também de violência na pintura, assim, a violência dos traços. Enquanto a gente tinha lá, por exemplo, uma pintura que nós vimos lá do impressionismo, o Monet, que conduz a uma situação que está sendo colocada, mas parece que existe todo um equilíbrio, uma paz na volta.
essa aqui do Van Gogh, para mim, ela lembra uma tempestade de vento que está se formando. Para vocês, identificam também algo semelhante? A Acho que para cal? mim é a única forma que ele pintava, né? Ele pintava um quadro desse num dia. Então ele era muito, entre aspas, violento ao pintar. Afoito, né? Aham. Até por causa da doença dele, né? Sim, mas sim, isso com certeza tem toda essa questão em cima do Van Gogh, mas tem o efeito também que isso gera. Digamos assim, que é uma obra que, para mim, provoca essa ideia de angústia mesmo, sabe? E talvez alguns dizem até mesmo de solidão, algo dos sentimentos dele que vivia toda a situação de doença e de impacto, tá? Então, essas obras do expressionismo, a ideia é justamente mostrar esse turbilhão de emoções, gerar uma representação desse turbilhão de emoções e não deveria, né? A ideia talvez fosse não nos deixar tão confortável ao observar a obra de arte. Aí aqui, ó, Meia-Noite em Paris, tá? Do Woody Allen, aparece aqui e ele usa no cartaz do filme, tá? O fundo da obra do Van Gogh. Ele faz uma mistura ali, né? Aproveita essa obra de arte. Então traz a ideia de noite mesmo. Já usou Meia-Noite em Paris? Exatamente. Tá, e ainda, gente, vamos ver aqui, ó, essa ideia da utilização da obra de arte em filmes, tem um filme antigo, só que as pinturas eu vejo que é arte mais contemporânea também, que aparece ali, O Amor Além da Vida, não sei se vocês assistiram, que era um filme que fala de um psiquiatra que a mulher dele se mata e ele embarca na obra do Dante Alighieri, do Inferno, e ele vai até o inferno buscar a sua amada, né? Salvá-la da perda. Esqueci o nome do ator. Ele se matou já. Eu sei qual é. Eu não consigo lembrar o nome dele, gente. É um ator Aham. que fez muitos filmes. Aquele Ele Pat se matou. Adams. Ele se matou mesmo. Deixa eu lembrar o nome. E vocês sabem quem é? Só que eu queria dizer o nome. Ele fez até Peter Pan, ele fez. Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams, esse mesmo, gente, esse aí. Aquele filme também trabalha com esse recurso de trazer o cinema e tendo como cenário do cinema a pintura e a arte. Até porque a amada dele no filme, ela era uma pintora. Então, quando ele vai visitá-la nos seus cenários, e o cenário é criado por ela também, o mundo em que ela vive é um mundo de um quadro pintado por ela, é um mundo de tinta, aparece essa representação do sentimento na pintura. Então é muito legal essa ideia aqui. Aí aqui a gente tem o surrealismo de novo, voltamos para o surrealismo. Lembre lá do início, né, que nós vimos o surrealismo que poderia estar por trás, né, disso não é um cachimbo. A gente tem aqui o Salvador Dalí. Tá? Aqui ele representa a Mae West, que é uma atriz e roteirista, tá? Que ele chama era chamada de a menina má de Hollywood e era considerada uma mulher fatal, né, de Hollywood aqui, representada, de novo, a relação entre arte e cinema digamos assim, numa representação ali do Salvador Dalí. Outro cartaz ali de filme, tá? Da representação ali da pintura do Dalí, The Fall, o filme, tá? E a referência ali à pintura. Interessante essa intertextualidade, né? Desse cinema como uma arte contemporânea que mistura várias artes. O cinema é a mistura da literatura, do teatro, é a mistura da pintura, da música, todas as artes juntas, né? E as referências à pintura, especificamente nos cartazes. Aí, olha aqui, ó, outro
cartaz ali de filme, em diálogo com o Magritte, a obra do Magritte, né? O homem ali com a maçã frente a ele, né? E a outra representação ali, ó. Everything is illuminated. Não consigo ler direito aqui. Illuminated. Ó, os amantes aqui do Magritte, que nós vimos também, né? Olha que interessante a ideia do esconder-se, né? Por trás de alguma coisa e a representação. É aqui o próprio Magritte, tem aquele quadro outro famoso dele também, né? Que ele faz aquele homem que tem o chapéu, mas o homem não aparece, né? O homem é invisível. E tem também um filme, né? Que fala desse homem invisível. Tem um livro também que fala desse homem invisível e a representação aqui do Magritte ao lado da obra. Aqui, ó. Outra ideia ali, outra representação. O que remete para vocês aqui, gente, essa obra de arte aqui? Entre a cortina e o que está por trás e a representação do homem ao lado. Alguém tem alguma ideia? Esse é o mesmo cara que pintou o cachimbo, que não é o cachimbo. Fala de alguma coisa para vocês essa mesma pintura, essa mesma ideia? Não é a ideia mesma da representação e do recorte da representação em um cenário? Simplesmente o recorte é o deslocamento ali da mesma imagem, né? Será que esse homem que aparece tão real ali, ele não era uma pintura que estava representada por trás da cortina? Aí aqui do cubismo a gente tem a Guernica do Picasso, tá? Que a arte, na verdade, é uma mentira que nos... Essa representação aqui da Guernica, alguém já sabe o que representa? Já viram sobre isso? O que é essa representação? Foi a cidade que foi bombardeada pelos alemães na Guerra Civil Espanhola. Uhum. Tá? Olha, gente, a expressividade. Você sabendo disso, dos sujeitos que aparecem, esse sujeito que aparece à direita, aqui não fica clara a ideia, a forma. Claro que aqui a gente está em preto e branco, né, e tudo isso é um painel. É um painel enorme. Mas olhem a ideia ali daquele sujeito sendo, digamos, ferido, né? Pelo que está sendo colocado. Por que os animais? Alguém tem alguma ideia? Por que os animais fazendo parte da cena? Eu sei que tem um significado touro ali, mas eu não lembro o que é. Mas de uma forma geral, alguém lembra do que poderia ser esses animais aí da Guernica? Não tenho ideia. Talvez pela cultura da Espanha, sei lá. Uhum. Ó, a questão do touro pela cultura da Espanha, né? O outro animal ali também é o cavalo, né? Que aparece ali como representação. A ideia, só para a gente voltar um pouquinho, tá? A pintura é considerada cubista porque justamente retoma a ideia da construção por meio de figuras geométricas, tá? A ideia que marca aqui a figura são os gritos de horror. Os animais também gritam, os animais também estão horrorizados ali pela situação da guerra, tá? E as consequências. Tem um soldado, a representação do homem morto no chão é a representação de um soldado. Tem uma mulher também,
Tá? Vejam que aqui, bem no canto esquerdo, tem uma mulher olhando para cima, abaixo do touro ali, vem uma mulher ali chorando com o bebê no colo? Parte esquerda aqui. Tá? É justamente a mulher que está perdendo os seus filhos, mas uma representação das mães também que perdem os seus filhos na guerra, tá? As casas incendiadas, realmente o cavalo como símbolo da cultura espanhola, o touro como símbolo da cultura espanhola, tá? As cores que a gente está vendo aqui, a gente tem, né, o cinza e todas essas ideias, é justamente esse sentimento, né? Esse sentimento de mundo devastado que aparece depois da guerra. E tem outra coisa, baseado nas fotografias que foram utilizadas do período de guerra, que eram em preto e branco na época, tá? Como uma forma de, digamos ali, reproduzir aquilo que estava sendo colocado. Mas agoniante, gente, não concordam? Agoniante, se você pensar a cara de desespero das pessoas e o que vai aparecendo ali. Ó, aqui já uma campanha publicitária. Vejam que aqui todos os sujeitos são animais, tá? Ó, acho que aquele ali é um tamanduá e uma versão abrasileirada aqui dos bichos que aparecem, a serra elétrica, e aí a guerra é também essa questão, ó, salvar o planeta, é o agora, é do Greenpeace, e aí aparece a pessoa lá com a motosserra, então realmente são as pessoas, no caso, as pessoas representadas pelos animais, as pessoas desesperadas com a guerra, e os animais e a natureza desesperados com os ataques ao meio ambiente. Tá? E tem o Duchamp, tá? Que fala da anti-arte. Essa anti-arte que nós tínhamos visto, né? Que era o dadaísmo, tá? E o que a gente tem? Vejam que é uma anti-arte, é um banco com uma roda de bicicleta. A ideia é justamente chocar, inverter a ideia do movimento, porque é o movimento, mas a roda é colocada acima, ela não movimenta nada, né? E ela tá parada. E esse mesmo, né, esse Duchamp, fazendo o quê? Fazendo paródia da arte clássica, ele colocando aquele bigodinho, tipo Salvador Dalí, na Mona Lisa. E aqui, ó, a ideia do dadaísmo, essa ideia do dadá é o absurdo, o dadá que não quer dizer nada. Qual é a referência aqui, gente, que aparece? A arte do absurdo é o Dada. Qual é a referência que aparece ali, já que estamos falando de intertextualidade nessa arte? É o homem vitruviano, não é isso? Isso, uhum. Do Leonardo da Vinci, né? Isso. Uhum. E aí é uma anti-arte, assim como ele aparece aqui, ó, né? A Mona Lisa, uma parodiada, né? Também aqui esses conceitos do homem perfeito como centro do mundo, também colocado em choque. Aquela questão que a destruição também é criação do dadaísmo. Sim, quer comentar? E, no caso do homem vitruviano, que trazia o homem como o ser humano perfeito, né? Daí eles trazem uma questão, eles retiram essa forma perfeita, né? Eu acho que essa é a crítica em cima dessa obra. Muito bom, isso mesmo. Até, ó, primeiro é romper com os modelos tradicionais e clássicos. A gente vê isso com a Mona Lisa e o homem ali, né? Outra coisa, protesto. Isso tudo, o Dada é um protesto em cima daquilo que é clássico. E Ao tem outra mesmo coisa, uma mulher que tá ali. são seios, né? E, na verdade, é um Aham. ser hermafrodita, né? Parece um ser hermafrodita, porque os órgãos genitais parecem masculinos. Ela tem os órgãos genitais masculinos, mas ela tem seio e o rosto é de uma mulher.
E o rosto e o cabelo feminino também, né? Um cabelo, um penteado usado muito por mulheres. Isso. E também aquela touquinha meio judia, né? Então, essa descentralização desse homem branco europeu do centro do mundo, né? Isso já parece questionado ali, por meio de uma figura que é ícone desse tipo de pensamento. Outra coisa, é um símbolo de anarquismo e de niilismo, tá? De negação absoluta das verdades. Essa busca de uma certa desordem, do caos, e de reorganizar a partir de colocar em causa essas noções, essas certezas, esses discursos que, digamos, que sustentam as certezas sobre o mundo, sobre a vida. O teor mais irônico, debochado, tanto que a ideia é trazer uma paródia, né? E ao contrário do futurismo que nós vimos, que faz uma exaltação à guerra e à tecnologia e ao futuro mesmo, portanto que o nome é futurismo, sabe? E que acaba combinando com certos ideais de nacionalismo e materialismo, o dadaísmo, ele debocha de tudo isso. Ele implode essa base de pensamento também por meio da arte. O dadaísmo também ele faz uma crítica ao consumismo e ao capitalismo. Tá? Digamos assim, o criador desse movimento dadaísta é o Tristan Tzara. Ele criou o Manifesto Dadaísta, em que ele traz todos esses princípios, tá? E vejam que a ideia foi justamente nesse movimento de vanguarda implodir e explodir com tudo. E a gente tem depois desse movimento dadaísta, a gente tem como representação esse futurismo. Então, gente, vejam que coisa interessante que na arte, dessas artes de vanguarda, a gente tem polarizações, que são situações que a gente vê hoje em dia ainda, sabe? Porque quando se estabelecem determinadas rupturas, existe uma tendência a surgir essas polarizações, tanto dos radicais conservadores, que por trás de uma proposta que às vezes parece muito progressista, né, traz também algumas contestações, quanto no sentido de oposição radical, que é o caso do dadaísmo, que traz um niilismo, né? E como uma oposição a esses modelos de pensamento no mundo que está destroçado pela guerra, como eu tinha dito em todos esses casos. Então a gente vê como opostos aí o dadaísmo e o futurismo. Tá? Como o Tristan Tzara, né? Que a gente tem, né? A gente tem uma pessoa do leste europeu representando esse movimento dadaísta, e por outro lado a gente tem a Itália fascista e com todas aquelas tendências nacionalistas como a base do futurismo. Olha aqui, ó, outra retomada de paródia do Magritte, né? Ó, eu sabia exatamente quem era. Mi conflito de identidade começou quando conheci a obra de um tal Magritte. Olha que interessante essa referência justamente à psicanálise e ao Freud, a certeza que se tinha em cima de uma coisa. E aí começa a questionar, mas tem certeza daquilo que teus olhos te mostram, que ele tem uma verdade absoluta? Bem aquilo que eu comentei no início com vocês, que era esse questionar que trazia um novo olhar sobre o mundo. Aí o Salvador Dalí, aqui outras obras dele, gente. Vejam que esse aqui é o barco, né? Essa representação do barco em cima de um corpo de um homem negro, trazendo toda a ideia da diáspora africana e aí o outro é a criança geopolítica observando o nascimento de um novo homem. Tá? Esse nascimento de um novo homem nasce como centro, né? O mundo é o seu ovo, entre aspas, né? Seria isso, gente, que deu o nosso tempo.
Querem comentar alguma coisa? Querem acrescentar alguma coisa? Quais eram as vanguardas que vocês tinham? A Bruna disse que sente calma vendo a obra, né, do Van Gogh. Talvez pelos tons de azul, Bruna, pelas cores, porque os traços, para mim, remetem a sentimentos de agitação, mas as cores realmente têm esse outro lado. E isso também faz parte, né, às vezes, da proposta da obra, né? Sim, eu acho que foi pelas cores mesmo, professora. Né? Porque, por um lado, imagina se aquilo tudo fosse em vermelho, né, Bruna? O efeito que aquilo ia causar, né? Aumentaria bastante esse impacto, né? Para mim, de angústia, mas por outro lado, você viu de uma outra maneira. Então, isso também é interessante da arte, né? O que está tocando, o que está trazendo para a gente em cima daquilo que está sendo colocado. Muito interessante. Não tem uma verdade absoluta, né? Pessoal, da minha parte era isso. Querem perguntar mais alguma coisa? Querem trazer algo sobre vanguardas europeias que vocês conhecem, que vocês já viram? Para mim tá tranquilo. É isso. Então tá certo, gente. Na próxima aula o professor Denis estará com vocês. Ele vai fazer a finalização da disciplina e dar algumas orientações. E eu deixo um abraço grande aí para vocês, se não nos virmos mais até o final do ano, um excelente final de ano para vocês, excelente formatura, finalização de estágios, trabalhos, provas, TCCs, de tudo que vocês estiverem fazendo, tá bom? Um abraço grande para vocês. Igualmente, obrigado. Obrigada pela aula. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.